Hoje estou aqui com alguém muito importante, muito especial, que já há uns anos que compartilha a vida em conjunto, que é o Guto, meu marido, meu amor. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa história, a chegada dos filhos, as gestações. E o quanto que isso também vivendo, não agora, né, no âmbito profissional, mas na nossa vida do dia a dia, né, o quanto que essa parceria da gente compartilhar com alguém que a gente ama e confia, isso torna o processo ainda mais especial e grandioso. Olá, pego de surpresa, muito feliz de estar aqui, do lado da minha companheira, parceira de longa data, em N empreendimentos da família, da vida, da empresa, da Solvita. Muito bom. E um pouquinho da nossa história, né, amore? A gente sempre teve vontade de ter os nossos filhos, a gente até já conversava sobre nomes, de quando isso, né, aconteceria. E aí, em relação ao nosso planejamento, a gente começou a namorar logo no começo da faculdade, então a ideia era terminar a faculdade, a gente casar e fazer a residência e depois os filhos. E aí, logo no terceiro ano da residência, já o último dentro do nosso planejamento, a gente começou a tentar e eu fiquei grávida e logo depois a gente descobriu que foi uma gestação que não evoluiu, né? Uma primeira experiência importante, né? Com tudo isso, né? Primeira experiência de paternidade e depois essa realidade que se apresentou e a gente, né, lidando com isso. Já foi uma primeira experiência de crescimento muito importante, né? Porque afeta bastante a gente, mas soubemos lidar com tudo isso, né? Foi um aprendizado muito importante para a gente. E logo veio o nosso primeiro, né, o Hugo, um filho que encheu a família de alegria, né? O primeiro filho nosso, que veio e já começou aí um novo ciclo, né? O ciclo de ser pai, ser mãe para Mari, o ciclo de rever toda a nossa forma de viver, né? Quais as prioridades, né? Tudo isso ajudou muito a gente a amadurecer enquanto ser humano. E até em relação a essa nossa primeira experiência, né, que a gente teve essa perda gestacional, realmente foi um aprendizado muito, muito importante para nós, para a nossa vida, né, como um ajudando, cuidando, fortalecendo o outro, para a gente perceber o valor da vida, que o quanto que não é simples, de repente a gente fica grávido e tem um filho, então dá ainda mais valor em relação à vida, em relação a uma gestação, que muitas vezes a gente acaba banalizando e fala, ainda não é hora, e de repente a gente percebe que não é só uma decisão nossa, né? E a questão também, para mim, como mulher, que ficou muito forte, até dentro da minha profissão principalmente, eu percebi o quanto que é difícil a gente passar por isso e que muitas vezes na profissão é algo tão comum de acontecer e que muitas vezes até o profissional pode tratar isso de uma maneira tão superficial, mas o quanto que isso impacta no nosso coração. A gente já tinha planos, a gente já pensava em quando ia nascer, o que a gente ia fazer. Então é algo que, por mais que tenha durado pouco tempo, isso já tinha trazido, né, ideias, novos projetos, muita alegria, e não só para nós, como também para os nossos pais, que também esperavam bastante. Então foi um aprendizado em todos os aspectos, e eu acho que também para nós, né, a questão da religião nos dá um suporte, compreender a presença de Deus em cada coisa que acontece na nossa vida. Eu também acho que isso é um diferencial que para nós foi muito importante, né? Lembro que apesar da dificuldade, né, do momento, nós saímos dessa experiência muito fortalecidos, né? Agradecidos por termos passado por isso, né? Não foi pra gente em momento nenhum algo que depreciou a nossa vida.
né? Nos sentimos abençoados por Deus nos ter dado essa oportunidade e a gente ter dado essa oportunidade também para o bebê que veio, né? E ainda que essa tivesse sido a necessidade dele, para nós também foi pelo menos muito bem compreendido, muito bem aceito. E aí a gente saiu bem mais fortalecido e até para viver a maternidade mesmo, né? Com a força toda que exige, com depois a gestação do Hugo, que, puxa, a gente renasceu com isso, né? Surgimos como mãe, como pai, e isso mudou o nosso olhar em relação a tudo o que acontece na nossa vida. Eu digo que o Hugo é o grande professor da minha vida, porque com ele eu aprendi a ressignificar muitas coisas, a valorizar de uma forma diferente coisas simples e às vezes não supervalorizar algo que na verdade não faz diferença para nossa vida, olhar uma criança com muito mais carinho, buscando entender o porquê daquilo com aquela criança, olhar, né, sempre com um olhar de acolhimento, que o quanto uma criança é muito amada, por trás daquele choro tem uma mãe com o coração apertado, tem um pai que também sofre, e não pensar, essa criança faz birra, essa criança é isso. Então acho que esse olhar em relação à criança também, nossa, isso mudou muito, a gente olha as crianças com muito mais amor, né? Até acho que todos os nossos filhos nos primeiros meses ali, né, sentiram ali com a questão da cólica, né? Os dois primeiros nasceram na época do frio, então tudo isso, né, deixava o corpinho deles mais desconfortável. Então eram muitas noites acordados, né? E ali começa o exercício, né? A prática da abnegação, da dedicação, né? Porque o que o bebê sabe fazer para avisar é chorar, né? Se está com fome, se está com sono, se está com dor. E ele nos ensinou, então, né, de uma forma muito natural a amadurecer enquanto ser humano, né? Esse aqui é o nosso terceiro, o Raul, né, que está aqui com a gente brincando de clínica, com a luvinha, com a faixa no braço, com a rolinha de faixa na mão. A bota de motocross. A bota de motocross, tudo junto, misturado, a camiseta da Copa também. E até essa questão, assim, né, de muitas tentativas para ver o que resolve, o que não resolve, e vai desenvolvendo a nossa paciência, a nossa tolerância, e vai construindo um vínculo ainda mais forte entre a família, porque se torna uma família quando realmente os filhos chegam, né? E acho que essa vivência também, por mais que gere ansiedade, que também a gente fica preocupado, mas depois que passa a gente olha para trás e aquilo fez a gente se tornar uma família, a gente superar os desafios, buscar novas estratégias, nos fortalecermos no momento em que um está mais ansioso, o outro acalma. Eu percebi assim, o quanto que é muito importante o casal estar pronto para a chegada do filho, porque existe muita maturidade dos dois, não tem mais aquilo de um ficar agradando o outro, é sobrevivência, né? Então quem tem filho para segurar o marido, eu falava, nossa, não sabe a enrascada que tá se metendo. E a vida nos deu uma outra grande oportunidade de termos filhos com tempos espaçados, né? E hoje a gente tá vivendo um momento que a gente tem uma criança pequena, né? Um pequeno, uma pré-adolescente e um moço já entrando aí, começando a entrar na fase adulta, né? Então a gente vive as três experiências simultaneamente e elas, né, quando se encontram uma com a outra, vira uma quarta, uma quinta experiência, né? E aí a nossa casa acaba virando um laboratório, né? De experiências, de crescimento, porque é o tempo inteiro lidando com isso, né? Com essas fases aí. E depois, né, do Hugo, a gente tentando por um tempo veio a Luísa, que a Luísa, ela veio para ensinar o quanto que o amor só multiplica e não divide, porque a gente vive para aquele filho que é único e a gente acha que é impossível amar outra pessoa tanto quanto aquele filho, e dá até um pouco de medo quando descobre a outra gestação, mesmo uma gestação desejada, planejada, no sentido, meu Deus, será que eu vou conseguir amar igual? Ou será que vai faltar amor para ele, que é tudo hoje? E aí ela veio para ressignificar essa questão em relação ao amor, o quanto que a gente ainda tem
um conceito de amor muito egoísta até a gente sentir o amor maternal, que é um amor que só cresce, que só faz a gente querer mais, amar mais, se dedicar mais, se empenhar em ser uma pessoa melhor, em dar bons exemplos, em construir bons hábitos dentro de casa, em desenvolver princípios, o quanto que isso, nossa, nos fortalece demais como pessoa, porque é um momento em que a gente quer acertar, quer fazer o melhor, quer auxiliar no cuidado em relação ao filho e também quer fazer jus ao compromisso que Deus permitiu, né? Mandando esse filho para que a gente cuidasse, auxiliasse, construísse esse processo de desenvolvimento. E até hoje a Luísa, ela é uma presença tão importante dentro da nossa família, né, Gu? Me lembro de um primeiro choque de realidade que eu tive com a Lu, quando ela chegou em casa, né? A gente voltou do hospital, foi para casa e eu coloquei-a no berço e a gente ficou ali um pouquinho. E aí então ela deu um suspiro, né? Um suspirinho ali, estava começando a dormir. E era um suspiro diferente do suspiro do Hugo, né? Que era um suspiro mais feminino, né? Que tinha uma vibração mais feminina na expressão dela. E aquilo me chocou. Falei, nossa, né? Eu tenho uma filha, né, menina, que vai ser uma mulher um dia. E hoje, até hoje, isso é para mim um enfrentamento, assim, uma coisa que eu preciso lidar, né? Porque a referência masculina eu sempre tive, né? Em mim, né? Depois veio o filho, foi fácil. Agora, por exemplo, ela na pré-adolescência, o corpo dela começa a se transformar, né? E aí eu fico assim, e agora, né? Como que eu vou lidar com isso, né? Enquanto pai. Mas ela, numa maturidade, numa naturalidade, ela vem conduzindo as necessidades dela, ela vem com umas perguntas, né, que tem hora que a gente fala, bom, tenho que responder, né? Assuntos mais delicados que a gente não fala no dia a dia, né? Mas é um aprendizado, mais uma vez nos proporcionando o crescimento, né? Mais vale tudo isso, né? E eu volto a dizer, a nossa casa, desde sempre, é esse laboratório, essa escola, porque toda vez a gente está muito atento. Praticamente semanalmente a gente faz nossos trabalhos de reflexão, né, de olhar para tudo isso e ver como está sendo o crescimento de nós 5. Né? Eu acho que também, né, a chegada de uma filha menina, a questão da gente fortalecer a nossa feminilidade, os exemplos, né, femininos que vão construindo também esse olhar para ela. E hoje isso eu acho que é algo muito marcante nela, a delicadeza, a feminilidade e o cuidado também com os irmãos, com a família, com o pai. Isso também é bem diferente na filha menina, Sim. né? Enquanto o outro é mais racional, né, mais lógico, ela e mais dependente. Ela já é puro cuidado, né? Ela se preocupa com o cuidado da casa, assim, de manter a casa, né, organizada. Esse é o termo que ela usa bastante. Ela cuida do irmão mais novo, do irmão mais velho, né? Uma coisa muito espontânea dela. E aí depois de um tempo esperando, que a gente achou que nem fosse ter mais, né? A gente ainda morava aqui, né, na casa que hoje é a clínica. E aí surge a gestação do Raul, né? Uma surpresa, uma ótima surpresa. A gente já vinha tentando, mas como não acontecia, a gente achava que acho que os nossos planos com Deus eram 2, né? E aí surge então mais uma bela gestação, né? Mais crescimento. Foi uma experiência muito legal ter compartilhado com os 2 mais velhos, né? A chegada do irmão mais novo, eles já estavam mais conscientes. Então a gente criou ali todo um ambiente para contar para eles, foi muito bonito. É mesmo. A gente deu a notícia com uma cartinha no restaurante que a moça garçom, a garçonete levou para eles uma carta e eles leram. E muito legal, eles sempre lembram disso, né? Ficou bem marcado mesmo. E em relação às gestações, Gu, que lembrança que você tem assim em relação a mim como grávida? Além de uma grávida muito bonita, sempre achei.
Eu acho que os cuidados, a maturidade que você tinha, né, no cuidado da gestação, no cuidado com o corpo, né, você sempre prezou muito por isso, a alimentação, né, e o tempo inteiro no jeito brincalhão, né, de ser, sempre você tentava corrigir a minha alimentação. Eu falo que eu queria ser uma grávida, né? Que eu precisava ter alguma vantagem. Trabalhava do mesmo jeito, fazia tudo do mesmo jeito. Falava, cadê? E eu falava que eu estava engordando para acompanhar a gestação. Daí ela falava, mas a gestação emagrece rápido. O meu vai nascer, e o seu? Eu falava isso. Aí foi muito bom. Foram experiências muito boas. Foram gestações muito boas, né? Sim. Ai, que delícia ficar grávida, ser uma grávida. Morro de saudade. Foi muito bom. E ainda com disposição, né? Fazendo tudo, mantendo a rotina, as crianças participando, muito bom. Eu acho que até essa questão assim do bem-estar na gestação envolve a nossa saúde inicial, se a gente tá bem para começar uma gestação, porque às vezes, né, a mulher já não tá bem, já tem algumas carências vitamínicas, nutricionais, já anda muito cansada, indisposta. E aí acaba que a gravidez vai potencializar, porque o nosso consumo, a nossa demanda naturalmente é diferente. Então eu acho que a gente estar bem para iniciar uma gestação é muito importante. Por isso que ter esse acompanhamento pré-gestacional é muito interessante, no sentido de avaliar aquilo que precisa ser melhorado, de organizar melhor uma rotina, para que a gestação seja a continuidade de algo que já está bom, né? E foi bem assim para nós. Foram gestações muito tranquilas, em que me mantive disposta, não tive enjoo e até às vezes, né, estar dentro do peso, num peso adequado para iniciar a gestação, porque naturalmente a gente acima do peso, isso vai gerar riscos aumentados, vai gerar também menos possibilidade de movimentação, condicionamento físico mais debilitado, então acho que isso também faz diferença. E também que isso seja muito compartilhado, né, com o nosso marido, que seja algo que bom que se fizer sentido para os dois, porque esse momento pode exigir um cuidado a mais por parte do marido quando a gestante precisa de cuidados extras, então ela tem essa segurança de que ela tem alguém ali compartilhando com ela, dividindo, entendendo e fortalecendo isso tudo. Eu acho que isso também é um diferencial muito grande. Então pensar na saúde física e na saúde mental também, que vai fazer bastante diferença. Tem um ponto importante em tudo isso, né? Que também essa questão da saúde da mulher grávida, a Mari nunca levou isso como vítima, né? Nunca construiu ali um papel de vítima por ser grávida, uma pessoa que força a realidade para se tornar uma pessoa dependente, né? Ao passo que ela trabalhou pesado, né? Até a véspera das gestações, né? Na gestação, acho que no parto da Luísa, a gente estava fazendo o aniversário do Raul, do Hugo, né? Na noite anterior, assim, né? A gente deu tchau pras mães com os amiguinhos, no dia seguinte já tava a Luísa com a gente, né? Foi muito legal. Então acho que esse foi um papel muito bonito da Mari, assim, um exemplo, né? Olha, não é porque tô grávida que eu tenho que, né? É claro que tem os cuidados que toda a rede tem que ter, né? Com a mãe, mas que isso não se transforme aí numa roupagem aí desnecessária, né? E até durante as gestações também, cada uma delas, a gente acaba lendo coisas novas, conversando com amigas, e tantas informações tão especiais chegaram. Então a questão da antroposofia, que eu tive mais contato na gestação do Hugo, da Luísa, a questão, né, da musicalização na gestação, o estudo de Beethoven em relação a cada mês da gestação, que foi muito interessante. Isso faz expandir o nosso olhar, a nossa compreensão, e até em relação ao desenvolvimento do nosso filho depois também, caminhando, né, para a infância, adolescência, fase adulta, que isso nesses estudos a gente vê que reflete um período gestacional. Então isso foi muito, muito bom. Do Raul, né, a questão da chegada, de
um momento onde eu estava já um pouco mais velha, então esse olhar novo, de mais sabedoria, de mais ressignificação. Então o quanto que cada gestação trouxe uma oportunidade nova pra gente, como pai, como mãe, como pessoa em geral, né? Sim, os avós também, né? A gente pode contar muito com eles, né? Com os nossos pais, os que a nossos gente conta irmãos, até hoje, conta né? até hoje. A rede de apoio é muito importante, né? Um outro cuidado também que a gente percebeu, né, é com o ambiente da casa, né? O ambiente, a gente chama, né, da psicosfera da nossa casa, assim, né? Porque as crianças, elas denotam uma sensibilidade muito grande ao clima emocional da casa, né, ao ambiente. Então, quando, no nosso caso, né, quando a gente estava às vezes muito ansioso com alguma coisa ou muito incomodado, percebia rapidamente a reação deles, né? E assim, eles já reagindo de forma, né, com choro, com irritabilidade. E também quando a gente praticava ali, né, a gente sempre orou muito, né, sempre procurou manter uma força de amizade, de equilíbrio. Isso também sempre repercutiu muito na vida deles. E uma coisa é a gente se sentir agitado, ansioso. Outra coisa é perceber que isso está impactando no nosso filho. Daí a nossa disposição em mudar o movimento é infinitamente maior, né? Porque a gente vai insistindo, batendo a cabeça. Mas a hora que isso chega no filho, nossa, é um grande estímulo pra gente. E tudo isso também acaba gerando muita modificação em relação à nossa maneira de exercer a profissão, né? Então hoje eu percebo com toda essa oportunidade que as crianças trouxeram, esses estímulos, informações novas, conexões diferentes, que isso expande muito a nossa forma de olhar, de interpretar, de conectar, concatenar e naturalmente faz com que a gente vá adaptando a nossa profissão para que tenha esse olhar, pensando, né, aqui falando para mim, depois o Guto por ele, o quanto que a nossa questão familiar é a nossa base para a gente seguir todas as outras faces que a vida exige da gente, mas o quanto também que a profissão é algo tão importante, que também me realiza tanto como pessoa e que também me fortalece como mãe, porque quantas histórias eu já acompanhei, ouvi de pacientes que isso também me geram referências quando eu preciso passar por algo semelhante. Então é um papel fortalecendo o outro, que fortalece o outro, então essa troca fazendo com que tudo fique mais forte, isso, nossa, é muito especial. Sim, eu acho que esse é um ponto que mexe bastante com a gente, né? A relação com o ser humano, né? Com o próximo, né? Porque a criança exige de nós esse cuidado mais refinado, mais delicado, né? Uma sensibilidade maior. E muitas vezes a gente não está preparado para isso, né? Então as crianças atraíram de nós, né? Essas qualidades novas que naturalmente impactou, né? Na nossa forma de viver. Então, trabalhando, por exemplo, no meio organizacional, empresarial que eu vivi até então, isso me ajudou a olhar melhor o problema, a solucionar com mais detalhe, com mais cuidado, né? Sensibilidade que ainda que seja um mundo muito frio né, organizacional, ali tem seres humanos com as suas dificuldades e aí a gente aprende então a olhar com mais cuidado para o ser humano, né? E até, assim, eu vivo tão intensamente a profissão e tão intensamente a maternidade, né, que o quanto que os assuntos da minha área profissional é tratado em casa com a maior naturalidade. Ah, tá em trabalho de parto, mas tá com quantos centímetros? Mãe, mas vai ser parto normal, parto cesárea? Nossa, tinha mecônio. Então, coisas que isso já fazem parte da nossa conversa, do dia a dia, de quantas vezes, né, que eu tive que deixar ele numa festa para ir para o hospital, no meio do cinema, ter que ir para o hospital. E muito legal também que quando eu encontro as pacientes com os bebês ou já são crianças, mocinhos na rua,
E é tão gostoso receber esse carinho, e aí as minhas crianças junto também vivendo o outro lado, né? Conhecendo a paciente que muitas vezes foi aquele bebê que fez com que eu saísse daquele aniversário. Então ver aquele bebê tão amado, tão bonito, dentro de uma família, que ele é tão especial. Então viver esse outro lado também eu acho que é muito legal. E até eles entenderem a importância, né, do meu trabalho, por que às vezes eu saio, mas é para a chegada de um filho de uma família, assim como foi a chegada deles. E às vezes para eles, que é algo que pode acontecer com mais frequência, quando eles têm noção desse outro lado, de perceber o quanto aquela família é tão feliz e tem tanto carinho por eu ter podido fazer parte daquele momento, eu acho que isso também fortalece muito esse olhar das crianças em relação ao trabalho, né? Sim, eu acho que cada um tem a sua realidade, né? Cada ser humano tem a sua história, a sua forma de ver o mundo, mas o quanto foi importante para nós assumirmos, né? Não só assumir fisicamente, né? Mas assumirmos a paternidade, a maternidade, né? Porque isso abriu ali uma porta para uma nova fase, né? Uma fase de todos nós, né? E isso acaba potencializando muito um e outro e o coletivo. Bom, teve também a chegada do Raul, né? Que foi muito importante na nossa vida e trouxe ali uma experiência que a gente não havia vivido ainda, que logo nos primeiros dias ele teve um probleminha de saúde, foi para a UTI, ficou alguns dias na UTI e aquilo foi assim, né, uma dificuldade muito grande para a gente enfrentar, desde o choque, né, inicial até aquela torcida, aquele acompanhamento, né? E eu lembro de ver a Mari muitas vezes olhando ali o monitor, né, para ver a saturação, se voltava, se estabilizava, e o quanto a gente comemorou, né? Quando começou a estar com o parâmetro lá em cima, o quanto foi bom, né? Mais uma vez foi para nós assim, né, uma grande oportunidade de crescimento. Eu acho que o aprendizado com isso tudo o cuidado com a vida, o quanto que tudo é tão efêmero, que uma hora é uma coisa, num dia estava tudo bem, no dia seguinte a gente estava indo para a UTI. O quanto que tudo muda tão repentinamente, o medo de perder o Raul e confiar em Deus, desenvolver a nossa fé, de agradecer todo o cuidado que a gente teve com cada amigo que auxiliou no processo do tratamento do Raul, e sempre com tanto amor, tanta dedicação, e ainda com tudo isso já foi tão difícil, que aí eu pensava naquelas mães que muitas vezes não tinham para onde ir com o seu filho doente, e a gente com tudo ali estruturado, organizado, já estava sendo tão difícil, o quanto que essas mulheres eram muito fortes. E uma coisa também que me ajudou demais foi lembrar de muitas histórias de UTI que eu passava com as pacientes, que eu ouvia, né, o que elas sentiam, presenciava aquela ansiedade, aquela angústia, e que depois passou e hoje os bebês estavam grandes, saudáveis, o quanto que isso também me encorajava a falar que isso ia ser só uma história, um capítulo da nossa história que ia passar, e que depois eu também ia fortalecer outras mulheres, assim como aquelas já estavam me fortalecendo, e que a nossa história com o Raul também poderia ajudar outros que passariam por algo difícil. Então isso para mim também foi muito importante. Sim, eu acho que essa história toda, né, ela reflete muito na própria história da Solvita, né, que é uma entidade, né? A gente nem costuma chamá-la de empresa, né? É uma entidade que ela tem vida própria e que nós trabalhamos por ela, né? É o que inclusive a gente trabalha com a equipe, né? Olha, é a Solvita que tem que dizer o que ela precisa e nós temos que, né, enquanto profissionais, atendê-la, né? Então, desde os primeiros momentos, das primeiras trocas de ideias, né? Sempre tinha esse valor, né, de cuidado do humano, né, sempre muito forte, né, do cuidado, do desenvolvimento, do equilíbrio, né, e nunca deixamos de pensar no melhor, né, na melhor operação, na melhor estrutura, né, na melhor cor de parede, né, no melhor cheiro. E até essa questão, né, que o Guto tem tanto
do olhar empresarial, né, desse ambiente corporativo. Então, desenvolver missão, visão, valor, cultura, mas sempre com algo que, primeiro de tudo, faz sentido para nós, né? Que é aquilo que é o que a gente busca para nossa vida e que a gente estruturasse de uma forma onde tudo que a gente desenvolvesse estivesse dentro desse sentido que a gente busca para nós, para nossa família, né? Sim. A Solvita é um desenvolvimento constante para nós, né? Todos os dias, todas as semanas a gente está ali lidando com alguma questão, né? E, por exemplo, no momento a gente tem trabalhado muito forte em sistemas, né? Sistemas de informação, de gestão, de apoio aos profissionais, frente a tudo que a gente tem disponível hoje e todo o potencial que a Solvita demonstra ter, né? A gente não pensa em coisas lineares, né? Então o próprio sistema, né, usando muito das possibilidades da IA, ele vai se construindo como uma ferramenta de apoio para o desenvolvimento mais adequado, né? Para o reequilíbrio mais adequado da saúde que os profissionais aqui trabalham, né? E todo, né, o desenvolvimento da Solvita foi muito pensado e planejado, pensando que quando a pessoa que entrasse aqui sentisse algo diferente, uma experiência que fosse especial. E independente de considerar um detalhe em específico, mas a somatória de tudo junto gera um resultado que toca a gente, de ter uma lembrança agradável, de sentir vontade de algo novo, de algo melhor, de querer estar mais feliz, estar mais saudável, que isso também seja algo que se estenda aos outros familiares. Então é esse movimento que é o nosso intuito. Não é só chegar e ver que é uma clínica bonita, mas é sair daqui com essas impressões que vão estimular a continuidade disso dentro da rotina de cada um, né? Sim. E até a questão, né, da Solvita, que primeiro de tudo faz sentido para nós, e na verdade é a nossa casa que se transformou na Solvita, que é também a nossa casa. E isso reflete o quanto as nossas crianças aqui ficam à vontade, se sentem conectadas, participaram também de todo o processo, desde o projeto junto com a arquiteta, quanto vir aqui limpar o chão, montar móvel, organizar os espaços. Então, o quanto que essa conexão nossa, profissional e familiar, ela se concretizou de uma maneira ainda mais sólida, estruturada com o nascimento da Solvita, né? Sim. A gente quis cuidar bastante do ambiente, mantendo a ideia do ambiente familiar, mas que não parecesse uma casa fisicamente, né? Que tivesse também todo o aspecto da beleza, da harmonia. E então a linha inteira de desenvolvimento dela foi com esse pensamento. E a gente teve uma arquiteta que fez um trabalho muito bom, né? A Aline, e ela captou essa ideia desde o começo. Então ajudou a traduzir isso numa obra, toda a equipe. E até aproveitando então mais um pouco aqui do Guto, considerando que agora é agosto, né, o mês que a gente comemora o Dia dos Pais, para você, amor, viver essa experiência da paternidade, isso a gente, né, há 17 anos, o que isso impactou na sua vida, o que você consegue refletir como uma pessoa diferente, que mensagem de repente diante disso você poderia passar para aqueles que têm insegurança ou que muitas vezes estão passando por um momento difícil dentro da paternidade também? É difícil, acho que, enumerar, né? Porque primeiro ponto, a insegurança vem, né? E se vem é porque existe a necessidade desse enfrentamento, dessa transcendência, né, do rapaz, né, no caso do homem, né, do rapaz para o homem adulto, né, ainda que nem todos tenham a oportunidade de ser pai de um filho direto, né, mas existem outras situações que também promovem esse amadurecimento, mas ser pai eu acho que é um dos mais profundos, né, porque a gente sente tão profundamente o compromisso que não consegue largar, ainda que a gente, né, sustente algumas manias, algumas características do passado, mas os filhos demandam da gente essa maturidade, esse crescimento. Então, cada filho, cada experiência nos faz crescer enquanto seres humanos, né, enquanto vida mesmo, né? Eu acho que tem que
tem que virar uma chave na vida, né? O homem, assim como a mulher, né? Mas o homem tem que virar essa chave e, olha, assume uma paternidade, né? Assume mais o coração paterno, desenvolve em si a qualidade de paternidade, né? Que ela vai refletir muitas belezas aí. E até, então, aproveitando para parabenizar os pais de aceitarem essa experiência tão modificadora, transformadora na vida de um homem e que permite que, com a maneira mais amorosa possível, a gente tenha vontade de ser melhor. Acho que nada ensina tanto com amor do que a paternidade. E aproveitar essa experiência para que isso realmente seja um divisor de águas, né, na vida e faça com que você, esse homem, leve esse olhar para cada coisa que você faça. Assim como a gente falou tanto da nossa conexão entre profissão, maternidade, paternidade e família, aproveitar tudo isso que a paternidade proporciona e traduzir em todos os cenários que a vida oferecer para tornar o mundo ainda mais especial, melhor e que esses filhos se sintam especiais, amados e tão importantes no processo também de desenvolvimento desse pai, né? Sim. Ó, a gente vai fazer uma brincadeira então, sem dar tempo de pensar antes, e eu vou falar algumas coisas relacionadas à paternidade e o Guto vai responder a primeira palavra que vem que traduz isso. Vamos lá? Vamos lá. Gestação. Gestação. Transformação. Hugo. Razão. Família. União. Raul. Energia. Casa. Laboratório. Marielle. Companheira, mulher querida, amada da minha vida. Fiquei com vergonha. Maternidade. Proximidade de Deus. Avô. Apoios fundamentais. Criança. Alegria. Transcendência. Esforço. É uma palavra só, Uma só. Vamos lá. Luísa. Luz. Que bonitinha. Guto. Teimosia. Persistência. Persistência. Religião. Proximidade. Transcendência. Fundamento. E aí, finalizando então um pouco da nossa história, maternidade, principalmente a paternidade, pensando no Dia dos Pais. Você que tem alguma experiência para compartilhar com a gente, manda aqui também, que com certeza essa troca materna-paterna, isso é muito importante para a gente que está nesse processo e busca vivê-lo com toda a intensidade que isso merece. Curta aí, hype. Curta, hypa, converse, compartilhe e vamos fazer esse movimento juntos crescer.